Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. O funcionalismo, como indica o seu nome, é a escola da psicologia que demonstra maior preocupação no estudo do funcionamento da mente ou ao uso que o nosso organismo faz dela para se adaptar ao ambiente. A grande questão a ser debatida pelo movimento funcionalista era: quais são as realizações dos processos mentais? Em oposição ao estruturalismo, os funcionalistas não estavam preocupados com o estudo dos elementos básicos ou da estrutura da mente, mas sim em compreender os processos mentais e a sua função no mundo real. O funcionalismo foi o primeiro sistema de psicologia exclusivamente americano e consistia em um protesto contra a psicologia experimental de Wundt e a psicologia estruturalista de Titchener. Essas duas escolas da psicologia não forneciam as respostas das perguntas dos funcionalistas, que eram o que e como a mente produz. Como consequência desse questionamento, os funcionalistas se mostravam preocupados em estudar uma aplicação da psicologia aos problemas do dia a dia relacionados com a reação e a adaptação das pessoas aos diferentes ambientes. O americano William James foi um dos principais nomes desse movimento. Ele nasceu em 1842 em uma importante e rica família de Nova York e frequentou as melhores escolas da Europa e dos Estados Unidos. Seu interesse científico o fez entrar na Universidade de Harvard em 1861, tornando-se médico logo após. Em 1873, ele retorna a essa mesma universidade para se tornar então professor das disciplinas de filosofia e psicologia. William James criou os primeiros cursos de psicologia experimental dos Estados Unidos e teve um papel central na consolidação da psicologia enquanto ciência. Ele se deteve na difícil tarefa de definir o que seria a nossa consciência e acreditava que ela funcionava através de um fluxo de pensamentos. James traz a ideia de que a consciência não seria uma coisa em si, mas sim um processo. Para William James, estamos constantemente testando verdades, comparando elas entre si e fazendo com que uma velha verdade possa ser substituída por uma nova, dando então novamente um tom de fluidez e mudança para a nossa consciência. Embora James tivesse instalado e equipado o laboratório de psicologia de Harvard, ele não poderia ser considerado por muitos como um psicólogo experimental, pois nunca chegou a se convencer do valor do trabalho no laboratório e, pessoalmente, não gostava de realizar atividades dentro do laboratório. Porém, para muitos, ele é considerado o maior psicólogo americano da história. Isso se dá principalmente pelo fato de que James estruturou uma visão mais pragmática e prática da psicologia, pois ele tinha como meta entender o processo de adaptação dos seres humanos no seu meio ambiente através do estudo da consciência. Para ele, a consciência teria como propósito nos guiar para a sobrevivência, sendo então vital para as necessidades dos seres complexos em um ambiente ainda mais complexo. Além dos estudos sobre a consciência, William James publicou em 1884 um artigo sobre a sua teoria a respeito das emoções. Os psicólogos da época acreditavam que a experiência mental subjetiva das nossas emoções antecedia a expressão fisiológica ou a nossa ação corporal. Dentro dessa lógica, podemos ter como exemplo uma situação em que vemos uma cobra e aí sentimos medo e então sairíamos correndo. Ou seja, nessa ideia, a emoção, no caso o medo, ocorreria antes da reação do corpo, ou seja, a fuga. James inverteu essa lógica, pois afirmou que a reação física ocorreria antes do surgimento da emoção, principalmente de emoções que seriam muito vinculadas à sobrevivência, como no caso do próprio medo. Nessa lógica de William James, quando observássemos a cobra, sairíamos correndo imediatamente,
e então vivenciaríamos a emoção de medo. Para defender essa ideia, William James, através do método da observação introspectiva, constatava que quando não ocorreriam alterações físicas, como a aceleração dos batimentos cardíacos, a tensão muscular ou uma respiração mais ofegante, não haveria, então, emoção. Essa visão de James gerou muita polêmica na época, e muitas pesquisas foram realizadas a respeito das emoções posteriormente. As ideias do funcionalismo de James foram abandonadas depois de sua morte, e o interesse pela consciência foi sendo deixado de lado cada vez mais pelos psicólogos norte-americanos devido ao crescimento galopante das ideias de John Watson e do movimento behaviorista, que veremos logo a seguir. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.